Minha história começa em um deserto desolado. Eu sou Catherine Jean. Enquanto eu cavalgava para ver Edward, um jovem paciente meu, ele parecia muito feliz. Convidei-o para um passeio de barco, mas ele apontou para um navio enferrujado gigante. Eu disse não, vamos pegar este pequeno e bonito barco. O menino de repente parou, disse que o barco estava quebrado, e então, de repente, ele se transformou em um monstro e fugiu. Vendo isso, apertei um sensor em meu pulso e voltei imediatamente para o laboratório, onde estava conectada a uma máquina. Ah, sim, no meu mundo a tecnologia permite que psicólogos como eu invadam a mente dos pacientes. Eu estava trabalhando com Edward, um menino em coma, há muito tempo. Minha tarefa era entrar no mundo interior dele, tentar ganhar sua confiança e libertá-lo das barreiras que aprisionavam sua mente. Após a sessão, saí do laboratório e encontrei meus dois superiores, Dr. Henry West e Dra. Miriam Kent. A família bilionária de Edward financiava este projeto, mas eles estavam perdendo a paciência depois de 18 meses sem um avanço significativo. Eles achavam que o que eu estava vivenciando na mente de seu filho eram alucinações e queriam levá-lo para um hospital normal. Ao mesmo tempo, em outro lugar que só mais tarde viria a saber, havia um homem chamado Carl Stargar, a passear com o seu cão Valentine em direção a um edifício abandonado. Lá dentro, ele fitou uma banheira de vidro cheia de água, onde uma rapariga flutuava. Pouco depois, a pobre rapariga convulsionou e morreu. De volta ao laboratório, a Dra. Miriam deu-me a boa notícia de que tínhamos convencido a família de Edward a conceder mais 6 meses. Eu propus um novo método de terapia, uma ideia bastante audaciosa: colocar Edward dentro da minha própria mente. Claro que a Dra. Miriam se opôs veementemente porque era demasiado perigoso para ambos. Mas eu insisti que era a única maneira, o mundo de Edward era demasiado tóxico e eu tinha de lhe mostrar um lugar mais seguro. Entretanto, o assassino em série Carl Stargar estava a levar o corpo da sua vítima. Em casa, ele colocou a rapariga numa mesa de metal, branqueou a sua pele até que ela parecesse uma boneca sem vida. Depois, ele se enforcou com ganchos que perfuravam sua pele, e assistiu calmamente ao vídeo que registrava os últimos momentos da vítima. No dia seguinte, o corpo da garota foi encontrado, e foi aí que o agente do FBI Peter Novak entrou em ação. Esta não era a primeira vítima. Ele perseguia esse assassino doentio há muito tempo, mas ainda não tinha nenhuma pista, então ele estava realmente frustrado. Em outro lugar, Carl Stargar já havia escolhido sua próxima vítima, uma garota chamada Julia Hickson. Enquanto isso, a equipe de Peter encontrou um pelo de cachorro no corpo da vítima. O chocante é que pertencia a um pastor alemão albino, uma raça extremamente rara. Quanto a Julia, enquanto estava no estacionamento, ela sentiu subitamente que havia atropelado algo. Ela desceu e viu Valentin, o cão albino, preso sob a roda. Enquanto ela se preocupava com o cachorro, Carl Stargar esgueirou-se por trás e a atacou. O desaparecimento de Julia causou mais dores de cabeça para a polícia. Eles se empenharam em encontrar o paradeiro do cão albino e de um caminhão suspeito. Peter Novak foi à casa de Julia e descobriu que ela estava prestes a se casar. Logo depois, ele recebeu uma ligação fatídica. Seu colega de equipe relatou que eles encontraram alguém que já vendeu um filhote albino para um homem estranho, e, o mais importante, eles tinham o endereço dele. Seu nome era Carl Rudolph Stargar. Enquanto a polícia estava a caminho, Carl teve uma convulsão súbita enquanto tomava banho. Ele cambaleou em busca de seus remédios, mas depois desabou no chão. Quando a polícia invadiu, eles encontraram apenas o corpo inconsciente de Carl Stargar na cozinha. Eles reviraram a casa inteira, mas não encontraram Julia, apenas o cão albino. Carl foi levado para o hospital, enquanto Peter desceu para o porão. Este lugar é realmente um inferno na Terra. Quando Peter ligou a TV, ficou mudo ao ver as imagens da morte da vítima anterior. Naquele momento, Julia ainda estava presa naquele compartimento de vidro, desesperadamente pedindo ajuda. No hospital, o médico deu a Peter a notícia devastadora. Carl tinha uma forma muito grave de esquizofrenia. O trauma psicológico relacionado à água o ativou. E o pior de tudo é que ele nunca mais acordaria. Nenhuma droga poderia despertá-lo. Peter enlouqueceu. Ele gritou que uma garota estava presa em uma sala prestes a ser submersa e que só Carl sabia onde ela estava. Se ele não pudesse acordá-lo, Julia se afogaria. O assassino tinha um cronômetro automático, e eles tinham menos de 40 horas. Ao ouvir isso, o médico teve uma ideia e levou Peter para o centro de pesquisa onde eu trabalho. E foi aí que a minha vida tomou um rumo diferente. Peter Novak explicou a situação e implorou-me para entrar na mente de Carl Stargar para localizar Julia. O conselho aprovou, mas a decisão final foi minha. Expliquei que não seria simples. Um esquizofrênico não distingue entre o real e o irreal. Ganhar a sua confiança e fazê-lo cooperar normalmente levaria meses, mas quando Peter me mostrou o vídeo das vítimas anteriores, o meu coração apertou-se. Não podia recusar. Concordei em ajudar. Expliquei que Carl era obcecado pela sensação de flutuar, como estar na água. Entretanto, o Dr. Henry explicou aos agentes como a máquina funcionava. Ela copiava o mapa cerebral de uma pessoa e enviava sinais para outra. E eu tenho um chip na minha mão.
com um simples toque, posso voltar à realidade a qualquer momento. E então, a jornada começou. Carol e eu mergulhamos no sono, nossos sistemas nervosos conectados. Imediatamente, me encontrei dentro de sua mente, testemunhando o batismo do jovem Carl. Em seguida, me vi em um túnel escuro e encontrei o jovem Carl escalando uma escada gigante. Segui-o rapidamente. Chegamos a uma sala onde um grande cavalo estava no meio, e o menino estava encolhido em um canto. Comecei a falar com o pequeno Carl, tentando criar uma ligação, mas ele continuava olhando para o relógio e de repente me empurrou para longe do cavalo. Logo depois, uma série de lâminas afiadas caíram do teto, cortando o cavalo em pedaços. Eu percebi que o garoto que me salvou. Mas o mais estranho era que, embora despedaçado, o cavalo parecia estar vivo. Após essa cena horrível, o pequeno Carl fugiu. Eu o segui e me perdi em outra sala, cheia de mulheres transformadas em bonecas mecânicas. Horrorizada, fui atacada por uma mulher gigante. Ela me arrastou para um grande salão, onde um homem gigante estava sentado em um trono, com o dorso coberto de ganchos. Esse homem era a versão demoníaca de Carl Starger. Ele se aproximou de mim, e nesse momento, entrei em pânico total. Mal tive tempo de apertar o botão do sensor para retornar à realidade. Quando acordei, Peter já estava lá. Eu ainda tremia, dizendo a ele que nunca tinha visto nada tão terrível. O Dr. Henry aconselhou-me a descansar. Se a minha mente acreditasse que o que acontecia lá dentro era real, eu poderia perder-me para sempre. Entretanto, algures, as primeiras gotas de água começaram a jorrar na cela de Julia. Depois, Peter encontrou-me sentada ao lado da cama de Edward. Expliquei-lhe o estado dele. Disse-lhe que quando entrava na mente de alguém, via tudo, incluindo as partes mais sombrias que eles queriam esconder. Não queria sentir novamente o que tinha encontrado na mente de Carl. Ele criou um reino distorcido onde era rei, Deus, e podia fazer tudo. Ao ouvir isso, Peter contou-me a sua história. Ele costumava ser um promotor, mas teve de libertar impotente um abusador de crianças por falta de provas. Naquela mesma noite o homem atacou outra menina. O incidente assombrou Peter de tal forma que ele desistiu do seu trabalho e juntou-se ao FBI para apanhar loucos como esse. A sua confissão tocou-me. Disse que dentro de Carl ainda havia uma parte boa, uma criança. Acredito que se pudéssemos chegar àquele garoto, encontraríamos Julia. E assim, decidi tentar de novo. Desta vez, pedi que trouxessem Valentine, o cachorro dele. Ao entrarmos, Valentine me levou até Carl, o pequeno. Dei ao garoto um espelho pequeno e disse que, quando precisasse de ajuda, deveria usá-lo para refletir a luz. Ele ficou feliz, mas eu, acidentalmente, quebrei um prato. Ele entrou em pânico e me escondeu em um armário, pouco antes do pai de Carl entrar e começar a espancá-lo brutalmente. Fiquei ali, impotente, testemunhando toda a dor que moldou o monstro que Carl Starger se tornaria. Em outra cena, vi Carl adulto ao lado de uma banheira, onde estava o corpo de sua primeira vítima. Ele disse que a primeira vez que a doença dele se manifestou foi no dia do batismo, quando o pai o afundou na água. Ele pensou que ia se afogar. Quando perguntei onde estava Julia, ele enlouqueceu, e a sua versão demoníaca apareceu. Desta vez, ele atacou e colocou uma coleira de metal no meu pescoço. No mundo real, as pessoas perceberam que eu estava preso. Eu não conseguia sair sozinho. Vendo isso, Peter Novak fez algo impensável. Ele se ofereceu para entrar na minha mente para me resgatar. Sem treino, ele arriscou tudo. A doutora Miriam lhe disse para dizer algo pessoal sobre a minha vida para me despertar. Quando Peter entrou, ele foi guiado pelo Carl criança com o espelho que eu dei. Ele me encontrou, mas naquela altura, eu já estava sob o controle do rei demônio Carl. Não o reconheci, cheguei mesmo a seduzi-lo. Logo a seguir o demônio apareceu e desmaiou Peter. Quando acordou, viu-se amarrado, e o demônio estava a arrancar-lhe as entranhas, enquanto eu apenas observava e sorria. Em desespero, Peter gritou, lembrando-me do meu irmão mais novo que morreu num acidente. Naquele momento, acordei. Essa memória dolorosa puxou-me de volta à realidade, e eu usei uma barra de ferro para apunhalar o demônio nas costas. Depois Peter e eu encontramos-nos noutra sala, onde Julia estava presa numa jaula de vidro cheia de água. O Carl bebê também estava lá, e eu pedi-lhe para indicar esta localização num mapa. Entretanto, Peter notou o logotipo Carver no tanque de vidro, idêntico ao que ele tinha visto no porão da casa de Carl. Ele disse que sabia onde Julia estava. Eu prometi ao pequeno Carl que voltaríamos para salvá-lo. Assim que saímos, o demônio veio e o levou. De volta à realidade, Peter imediatamente ligou para sua equipe, pedindo para verificar todas as informações sobre o equipamento industrial Carver. Neste momento, a cela de Julia estava quase cheia de água. Vendo isso, eu sabia o que tinha que fazer. Eu me tranquei no laboratório e decidi voltar para a mente de Carl mais uma vez. Encontrei o pequeno Carl novamente. Eu parecia uma freira naquele momento. Ele disse que queria ficar comigo, mas eu sabia que isso era impossível. De repente ele se transformou em Carl grande. Ele disse que, quando criança, encontrou um pássaro com a pata quebrada. Com medo de que seu pai o machucasse, ele o afogou para libertá-lo. Entendi o que ele queria. Ele queria que eu fizesse o mesmo com ele. Ele queria ser libertado. Mas eu disse que não podia.
E então, o demônio apareceu novamente. Ao mesmo tempo, a equipe de Peter descobriu a localização. Acontece que Carl havia sido contratado para selar a própria terra que continha aquela armadilha mortal. Eles partiram imediatamente. De volta ao mundo dos sonhos, comecei a lutar contra o rei demônio Carl. Ao mesmo tempo, Julia quase afundou completamente. Ela tentou quebrar um cano no teto para respirar, mas era apenas uma solução temporária. Eu enfiei uma espada no peito do demônio e percebi que o Carl criança também estava ferido. Percebi que essas duas personalidades eram uma. Impossível matar uma sem prejudicar a outra. Aquela pobre criança implorou para que eu a salvasse, implorou para que eu ficasse. Enquanto isso, Peter encontrou uma escotilha que levava para baixo. Lá, ele finalmente encontrou Julia, lutando para respirar através de um tubo. Ele sinalizou para que ela nadasse para longe e com toda a sua força, quebrou o vidro. A água inundou e Julia foi salva. Ao mesmo tempo, na mente de Carl, entre lágrimas, abracei o Carl criança e o afoguei, acabando com seu sofrimento e também destruindo o demônio para sempre. No mundo real, Carl Starher teve sua convulsão final e morreu. Acordei entre lágrimas, com Julia soluçando nos braços de Peter. Dias depois, visitei a casa de Carl. Adotei Valentine, o cachorro dele. Eu e Peter tivemos uma breve conversa. Eu disse a ele que usaria a técnica da reversão, colocando Edward em minha mente. Ele se preocupou comigo, mas eu o tranquilizei, dizendo que tudo ficaria bem. Nós nos despedimos. E na cena final você vê, Edward e eu estamos juntos, não mais em um deserto árido, mas em um lugar cheio de árvores floridas. Finalmente, ganhei a confiança do garoto. No momento em que ele correu para me abraçar, soube que tudo havia terminado perfeitamente. Minha história termina aqui, certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir até o final do vídeo e até a próxima.